tem ainda novidades sobre os atletas que se reuniram para brigar contra o gramado sintético. As saideiras, ainda falo sobre Roberto Firmino e sua preferência e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo, hora de falar sobre Cuca. Conversei com o técnico do Galo, às vésperas do jogo de estreia do Atlético na Copa do Brasil, para perguntar se Rodrigo Dourado pode ser reforço. Especulação que começou no final de semana, o volante de 30 anos de idade, revelado pelo Internacional e que em 2022 se mudou para o Atlético São Luís do México. Essa especulação tem ganhado força em Belo Horizonte, com muita gente afirmando que o Atlético já avançou para a contratação do atleta. Vale a lembrança de que o Dourado tem contrato com o Atlético São Luís somente até junho, ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para o Galo ou qualquer clube brasileiro a partir de 1º de julho. Mas não será no Atlético que o Dourado jogará, pelo menos foi o que me garantiu o Cuca. Abre aspas para o treinador atleticano, chance zero de ele ser contratado, fecha aspas. E encerramos essa discussão. Já havia contado também para vocês que William Arão e Nathan Silva não estão nos planos do Clube Atlético Mineiro. Bora contar ainda que o Vitória recuou na tentativa de contratação de Daverson, centroavante que pertence ao Atlético Mineiro. As tratativas foram encerradas depois que o Daverson pediu um salário superior a R$600 mil por mês. Bora de falar sobre Roberto Firmino, que tem uma preferência assim que conseguir se desligar do Al-Ahly da Arábia Saudita. O time dele tem feito enormes esforços para essa rescisão de contrato acontecer logo. Tudo por causa do alto custo do atleta, o jogador que ganha R$10 milhões por mês, tem vínculo até junho de 2026 e acaba de ser excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita por opção do Al-Ahly. Pessoas próximas ao Firmino deixaram vazar que a preferência do jogador era por voltar para a Inglaterra. Isso muito por conta da influência da esposa, a Larissa Pereira, que gostaria de voltar a morar na Inglaterra. Eles foram bastante felizes por lá, enquanto o Firmino vestia a camisa do Liverpool. E é nesse contexto que surgiu a especulação de que o Arsenal demonstrou interesse e pode adquirir o jogador para a janela da metade do ano. Vale a lembrança de que no futebol inglês, alemão, espanhol, português, as principais ligas da Europa não têm mais prazo de inscrições nessa metade da temporada europeia. O Firmino só poderia jogar em qualquer um desses campeonatos a partir de agosto da próxima temporada. Só para arrematar, contei para vocês que o Firmino ganha R$10 milhões por mês, né? Como o seu contrato só se encerra em junho do ano que vem, ainda restam R$170 milhões a receber durante todo esse período. É dinheiro pra caramba, certo? Preciso te contar agora sobre o movimento de atletas do futebol brasileiro que pede o fim do gramado sintético. Esse movimento é liderado por Neymar, que acaba de ser contratado pelo Santos e conta com o apoio de muitos jogadores grandes, como Thiago Silva, do Fluminense, Felipe Coutinho, do Vasco, Bruno Henrique, do Flamengo, Gabigol e Dudu, do Cruzeiro, Alan Patrick, do Internacional, entre outros. Memphis Depay também se associou a essa galera, batalhando contra o gramado sintético. A gente tem alguns estádios com gramado sintético, entre eles a Arena da Baixada, do Atlético Paranaense, e o estádio do Palmeiras, além do estádio botafoguense. Entre outras coisas, os jogadores que se manifestaram emitiram uma mesma nota, que dizia, abre aspas, juntos pelo espetáculo, futebol é natural e não sintético. Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado dos estádios. Se o Brasil deseja estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade de piso para que os atletas possam jogar o melhor nível. Você é contra ou a favor do gramado sintético? Vou dar a minha posição. Acho que os clubes de futebol têm a obrigação de terem gramados naturais e em boa qualidade. Gramado sintético, para mim, é sim prejudicial ao espetáculo. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que domina as estatísticas do Campeonato Mineiro quando o assunto é renda e público, bilheteria e receitas também, tá? Bora começar falando sobre média de público. O Cruzeiro tem 31.668 torcedores de média. Foram 158 mil pessoas nos 5 jogos do Cruzeiro como mandante. A Raposa também tem, de longe, a melhor média de renda líquida, ou seja, você tira todos os descontos e impostos e sobram para o Cruzeiro, por partida dentro de casa, R$878 mil, perto de R$1 milhão por jogo.
foram 5 partidas e 4.400.000 de receita líquida na soma dos confrontos. O segundo clube com mais receita líquida, quem sabe? Você sabe quem é? Se você chutou o Galo, errou. Segunda colocação pertence ao Atlético, time de São João del Rei, com 888 mil de renda líquida depois de 4 jogos. O Atlético Mineiro aparece apenas na terceira colocação, com uma renda líquida somada dos seus 5 jogos de 301 mil reais. E o mais alarmante vem agora, antes do confronto de sábado contra o Tombense, o Galo estava no vermelho, pagando para jogar depois da fase de grupos. A sorte é que o público de sábado contra o Tombense foi bacana, garantindo um superávit, ainda que pequeno. Só para completar, em relação à média de público, contei para vocês que a média do Cruzeiro é de 31.668, no Atlético a média é de 29.373 pessoas por jogo. O Matheus Souza, like 505, boa noite. O primeiro gol do Rony, gostei muito do gol dele. Vai dar muito certo no galão. Matheus, o Rony é um cara muito esforçado. Um cara que perde gol de vez em quando, um cara que tem dificuldade, mas ele é muito esforçado, muito dedicado. E eu tenho certeza que vai ajudar, tenho certeza que ele vai se encaixar bem nesse ataque do Galo, que ainda tem como opções o Júnior Santos, o Coelho, Júnior Santos machucado, né? BR manda, boa noite, Nicola, gramado natural é o melhor para os jogadores. BR, eu tô contigo nessa, tá? Só para quem não tá sabendo, vários jogadores importantes como Neymar, Memphis Depay, Dudu, Gabigol, Alan Patrick, enfim, uma galera significativa publicou mensagens defendendo o gramado natural contra o gramado sintético. E lembrando que o Brasil é um dos poucos países de campeonato importante que permite a presença de gramados sintéticos, né? Jogadores do Palmeiras e do Botafogo, que são clubes que têm gramado sintético, acabaram não se manifestando, exatamente para não criar um ruído interno. O Palmeiras, inclusive, emitiu uma nota dizendo que não existe nenhum estudo que comprove que há mais lesões no gramado sintético em comparação ao gramado natural. Eu acho que a gente tinha que ter um padrão somente com gramado natural, tá? Mais nenhum jogador negociado nessa janela de transferências. Cuca pode perder o Otávio, está muito perto de perder o volante para o Fluminense, mas não quer nenhum jogador mais negociado nessa janela. O técnico Cuca pede à diretoria atleticana que todos os jogadores que estão atualmente no elenco permaneçam. E além disso, chegue um zagueiro para suprir a saída de Bruno Fux, que foi para o Palmeiras por empréstimo, e que também chegue um volante para suprir a possível saída de Otávio para o Fluminense. Então, nesse momento, o técnico Cuca não gostaria de perder nenhum jogador mais. Quer manter o elenco que tem à disposição. Hoje, perder atleta significaria, para ele, Cuca, deixar o elenco enfraquecido. E o que ele quer é um time cada vez mais competitivo para 2025. Ele entende que nesse momento não dá para fazer novas negociações. O jogador que esteve com negociação para deixar o clube é Alisson, atacante de 19 anos, que estava disputando o Sul-Americano Sub-20. O Alisson, nesse momento, ele terá uma conversa com a diretoria atleticana para discutir questões sobre o que aconteceu, o episódio que envolveu parte do staff dele. Importante frisar, o Alisson tem 2 empresas que o representam. Uma delas do ex-goleiro Gomes e a outra de alguns empresários que são aqui de Belo Horizonte. Esses empresários publicaram uma nota dizendo que queriam negociar o Alisson para o Leicester City da Inglaterra. Nesse caso, o Leicester pagaria cerca de 13 milhões de euros pela contratação do atacante de 19 anos. No entanto, a diretoria do Atlético recusou transferir o jogador nestes moldes. Isso acabou gerando um desconforto entre Atlético e staff do jogador, muito pela forma como o staff do jogador se posicionou após a recusa do Atlético em relação à negociação. Então, diante disso, o Atlético vai conversar com o Alisson nesse retorno do atleta. O CSO do clube, o Paulo Brax, será o responsável pela conversa com o atacante e vai tentar deixar tudo tranquilo para que o atleta volte sem problema algum para a cidade do Galo. Tá falado, meus amigos? Por enquanto, é só isso que nós temos para hoje.